Como o Senhor é rico em todas as coisas, né? E agora tem essa oportunidade. O irmão, se tiver. Todos os irmãos foram servidos, hein? Pediu o convite para ficarem lá. Mas é como o Senhor é rico, né? Tivemos uma oportunidade tão boa como essa, mas se algum irmão ou irmã tem tido encargo da paz do Senhor e repartir algo conosco, sinta à vontade. Da última vez, não sei se o Luiz está falando um pouco sobre a volta do Senhor, parece que não deve ter alguma coisa, né? E agora para que o Senhor nos conduza. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir ao Senhor continue falando no nosso coração. E nesse encargo que o Senhor tem dado ao nosso irmão, que o Senhor abençoe, que o Senhor capacite, que o Senhor lhe dê toda a graça, Senhor. E a nós bons ouvidos, para que possamos guardar o nosso coração, reter no nosso coração as tuas palavras. Amém. O Senhor não permita, Senhor, que a gente venha esquecer daquelas boas instruções que o Senhor tem nos dado, principalmente quando lembramos da tua volta, um assunto tão sério. Não nos deixe ficar preocupados, Senhor, com alguns aspectos, mas ajuda-nos a viver hoje de uma maneira santa e agradável. Amém. Para que sejamos achados em paz. Também não nos deixe distraídos, Senhor. Quando o Senhor andava com os seus discípulos aqui, e que o Senhor disse para eles claramente que o Senhor ia para a cruz, que o Senhor ia morrer, mas que o Senhor ressuscitaria. E eles não estavam tão atentos, a tal ponto de não acreditar quando as mulheres falaram que o Senhor havia ressuscitado. O Senhor, a mesma advertência para nós. O Senhor disse que vai voltar. Senhor, e o Senhor voltará. Que não sejamos pegos de surpresa. Amém. Por isso, Senhor, abençoa o nosso irmão. Enche-o da tua graça. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou tentar completar um pouquinho o que faltou sábado passado, por questões de tempo. Mas talvez algo que a gente pudesse fazer uma rápida recapitulação por onde o Senhor nos tem conduzido na consideração desse tema, a título de pano de fundo, e para o benefício daqueles que não pegaram a trajetória e o fio da meada. Então, os irmãos sabem, estávamos estudando as epístolas de Pedro, já estávamos na segunda epístola e chegamos a considerar o capítulo 3, vários irmãos, várias irmãs manifestando-se e falando daquilo que o Senhor tem concedido. E o capítulo 3, que vem depois do capítulo 2, ele faz menção à volta do Senhor. Por que a menção do capítulo 2? O capítulo 2 trata quase que exclusivamente daquilo que é falso. Pedro alertou aqueles irmãos de que viriam falsos profetas e falsos mestres. Seu capítulo 2 trata disso. E no capítulo 3 ele começa dizendo: olha, além daqueles falsos, e talvez parte deles, haverá aqueles que vão dizer assim: olha, não preocupa não, está tudo igual como sempre esteve. Quem sabe se a volta do Senhor não é tão iminente, ou talvez não seja física, ou talvez sabe lá qual seja o argumento que cada um deles tenha levantado. E o argumento era o seguinte: olha, o mundo é mundo desde que é mundo, o sol nasce, o sol se põe, os céus e a terra estão aí. E Pedro diz: não se engane, porque essas coisas todas estão preservadas pela própria palavra de Deus para o juízo que haverá de vir, né? Então, nesse contexto,
Pedro ele dá algumas advertências, encorajamentos aos irmãos para os quais ele escreveu, e era isso que a gente desejava de trazer para os irmãos para a nossa própria consideração. Vamos olhar a partir do versículo 10 do capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão um dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Daqui a pouquinho nós avançaremos aí para o 13 e para o 14. Mas aqui, a primeira observação que Pedro faz é dizendo, olha, vai ser tudo queimado, tudo vai passar no crivo. E a recomendação que ele faz logo depois é que deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Agora os irmãos lembram do conceito de santidade, que é de separação. Então, santo procedimento é um procedimento separado, distinto, desvinculado, desconectado de todas aquelas coisas as quais Pedro chama a atenção disso. Aquilo vai passar pelo fogo. Então, já que vai passar pelo fogo, já que você terá o juízo de Deus sobre si, então viva separado disso. Agora, quando falamos de viver separado de algo, precisamos lembrar da oração do Senhor no capítulo 17 do Evangelho de João. Ele falou assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a separação não é uma separação física, mas é necessariamente uma separação de coração. O nosso coração não está pegado, não está colado, não está fixado, não está depositado, nas coisas que haverão de passar pelo fogo de Deus. Muito bem. Agora, tem o lado, talvez esse lado mais, vou falar, negativo, de viver em santo procedimento, um procedimento que seja separado, distinto daquilo que o mundo apresenta, mas logo depois fala assim, e piedade. E aí é o lado positivo. Piedade é aquela característica que é própria de Deus, do caráter de Deus, ou seja, viver de forma coerente com o caráter de Deus, agradável a Deus, como Deus, que aliás a palavra em inglês é precisamente essa, é como Deus. Então, se por um lado nós não nos apegamos às coisas deste mundo, porque elas haverão de ser assim desfeitas, por outro lado desejamos viver de maneira agradável a Deus. E o versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E aqui houve uma ênfase, curioso, que Pedro chame a atenção que nesse novo céu e nova terra habitará a justiça. É quase que dizendo assim, olha, prepare-se para um lugar em que a palavra de ordem é justiça. E depois eu quero, quando terminar, voltar a esse ponto e concluir com esse ponto, então já vou passar rapidamente. Versículo 14 diz, por essa razão, e aí, claro, podemos imaginar qual de todas, porque tem tantas coisas que antecederam, mas aquilo que está mais próximo é esse fato de que no novo céus e nova terra habita a justiça. Então, por essa razão, porque habita a justiça ali, que a justiça será o caráter desse lugar, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então a palavra do Senhor, quando ela considera a volta
quando considera o fim dos tempos, não é só do tipo, olha, não mexe com isso não, né? Fica só esperando a volta do Senhor, não é isso não. Por um lado tem esse aspecto sim, fala, olha, cuidado, né? O procedimento ele tem que ser santo, mas por outro lado precisamos viver piedosamente, empenhando-nos por sermos achados em paz para com o Senhor, né? Caminhando de forma irrepreensível e sem marca. Eu tenho um lado positivo, quase como dizendo, olha, isso acrescenta, isso te confere alguma coisa. Não é, irmãos, por favor, entendam, atenção, gravação, não é o ticket de entrada para o céu. Jamais, né? O Wilson nos lembrou, nós recebemos gratuitamente. Mas se olharmos com cuidado, aquilo que o Senhor, pela sua graça, conseguir formar em nós até aquele dia, fará diferença sim, e não será pouca, né? Para o nosso dia a dia, será que a gente pode dizer assim? Nós seremos atemporais, mas o nosso convívio, nossa existência nesses novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Muito bem, então, com esse texto, né, nos sentimos encorajados de sugerir os irmãos considerarem esses temas da volta do Senhor, mas não da volta em si e per si, que já é um grande tema, mas muito mais do que isso. Tendo em vista a volta iminente do Senhor, como é que isso afeta o meu dia a dia, o meu caminhar? Certamente o objetivo não é, né, que a minha cabeça se preocupe em desvendar todos os mistérios, né, tentar responder todas as perguntas e matar todas as curiosidades, mas certamente é a gente ter uma atitude adequada, né, coerente, com o fato de que o Senhor está voltando, se de fato a gente crê assim, né? Muito bem. Então, se eu não estou enganado, irmão Wilson nos ajudou muito com a expressão eis que vem como ladrão, tanto o Senhor quanto o dia do Senhor, né? Ele passou por várias ocorrências dessa palavra, dessa expressão no Novo Testamento, e realmente vale a pena os irmãos repassarem essas passagens, ouvirem a gravação ou mesmo pegarem uma concordância e passarem por esses textos. Quanta advertência! E a advertência, se a gente tiver que resumir, é a seguinte: esteja atento. Esteja atento, porque você não sabe, ninguém sabe quando é que isso haverá de acontecer. Ok? Muito bem, vigiai. Aí, eu não lembro exatamente em que ponto que foi, né? Mas o irmão Wilson compartilhando e pensando talvez naqueles mais novos, e falei assim, olha, mas talvez algumas questões básicas da volta do Senhor nem sejam óbvias, nem sejam, né, tão claras e tão evidentes para todos. Então, foi o que aconteceu sábado passado, e aí foi onde eu fiquei sem tempo. O desejo foi de passar muito rapidamente por alguns dos eventos que dizem respeito à volta do Senhor, apenas para dar um contexto, e quando nós falamos da volta do Senhor, todos minimamente saberem, né, o que a palavra de Deus nos diz de forma tão clara. Existem coisas que não são tão claras assim, e não temos o interesse de entrar agora nesses temas, né? Então, o que fizemos sábado passado, né, foi voltar a considerar o capítulo 24, né, do livro de Mateus, aquele sermão profético. O irmão Wilson começou nos alertando com respeito à questão do tempo, né? E no que diz respeito ao tempo, às vezes a gente pode ficar meio apertado, né, e sermos pegos de surpresa. E lembrando do tempo ainda, Pedro diz, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Alguns podem até achar que o Senhor devia ter voltado, mas o Senhor não retarda. Lá diz ele é longânimo, ele não quer que ninguém pereça. O Senhor está esperando
O Senhor está numa atitude de espera, mas uma atitude de espera ativa. Muito bem. Então, sem ser repetitivo com respeito ao sábado passado, mas no capítulo 24, o que temos é um sermão muito impressionante do Senhor, que aliás é capítulo 24 e capítulo 25, e esse capítulo ele veio como resposta a uma pergunta que os discípulos haviam feito. Porque ao contemplarem o templo, aquelas construções tão impressionantes, eles falaram para o Senhor: olha, Senhor, olha que lugar maravilhoso, que templos, que construções. E o Senhor disse: olha, não vai ficar pedra sobre pedra. E depois, quando eles se separaram, aí eles chegaram ao Senhor e falaram assim: olha, diz-nos quando sucederão estas coisas, que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. E aí temos esses dois capítulos, que são os capítulos 24 e 25 do livro de Mateus. E antes de falar deles, eu fiz duas menções que pelo menos me ajudam, e eu trouxe para os irmãos. A primeira delas é que Deus tem 3 grupos de pessoas com os quais Ele lida. E certamente isso é muito verdade em questões que dizem respeito à volta do Senhor. Então os 3 grupos são os judeus, os gentios e a igreja, né? Então significa que toda vez que a gente olhar para textos, principalmente aqueles que dizem respeito à volta do Senhor, nós não podemos assumir que aquilo diz respeito à igreja sempre, porque não é verdade, né? Então tem a ver com os judeus, ou os gentios, ou a igreja. Então, apenas um exemplo. No final do capítulo 25, lá descreve que quando o Senhor vier, Ele vem julgar as nações. Aí tem aquela história, né, de colocar os cordeiros, né, de um lado, as ovelhas lá direito, e, sei lá, os cabritos lá de esquerda, etc, etc, etc. E isso não diz respeito à igreja. Sabemos que não diz respeito à igreja, mas se acharmos que diz respeito à igreja, nós poderíamos incorretamente imaginar que a decisão da salvação se dá naquele momento. E não é assim, né? Muito bem, então esse é um aspecto. E um outro aspecto é que quando se fala de profecia, a própria palavra de Deus, ela vincula a profecia a uma figura que nos ajuda, né? E essa é as dores de parto, né? Então tem o texto de 2 Tessalonicenses, e depois que ele aparece de novo aqui no capítulo 24, que fala assim das dores. Aqui fala a princípio das dores, e lá fala as dores de parto. E dores de parto é aquilo que cresce em intensidade e em frequência até o momento da culminação. Então profecias muitas vezes seguem o mesmo padrão. Então certos aspectos, eles começam a se repetir cada vez mais intensamente, cada vez, né, com frequência mais e mais rápida. E isso é importante porque às vezes a gente lê uma coisa e fica assim: já aconteceu ou não aconteceu? Aí você fala assim: não, mas já aconteceu, isso aqui na história já aconteceu. Então esse texto só pode dizer respeito ao passado. Verdade, mas não só isso, não apenas ao passado, também ao futuro. Então aquilo não apenas já aconteceu, como voltará a acontecer e a se cumprir, e às vezes de forma cada vez mais rápida, cada vez mais intensa. Então com isso passamos pelo capítulo 24, e só apenas mais uma menção, que quando a palavra de Deus fala da volta do Senhor, há 2 palavras diferentes são utilizadas com esse respeito. Um deles é a presença do Senhor. Não é o evento do Senhor efetivamente descer, né, e colocar os pés dele sobre o Monte das Oliveiras. A presença do Senhor é um período mais longo de tempo, né, em que ao longo desse período cabem vários eventos. Então muitas vezes a gente acha assim será na vinda do Filho do Homem. A gente imagina que vai ser naquele instante que o Senhor estiver vindo, né, descendo, colocando os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, ali acontece aquilo tudo. Você faz as contas e não dá tempo. E de fato, que não é para ser.
né? Ali a palavra é presença, e presença é um período de tempo. Então muitos desses eventos ocorrerão ao longo de um determinado período de tempo. E as dicas que o Senhor deu a seus discípulos, muitas delas têm a ver com esse período de tempo, né? Assim como foi nos dias de Noé, né? Irmão Wilson nos lembrou dos dias de Ló. Assim haverá de ser na vinda, na presença, quando o Senhor se fizer presente nos ares. Ok? Muito bem. Então, o que observamos nesse texto do capítulo 24 é que o Senhor começou a responder. Então, apenas para lembrar os irmãos, capítulo 24, versículo 8, o Senhor diz assim, então ele descreve um cenário, ele diz, porém, tudo isso é o princípio das dores, é o começo das dores. Aí ele descreve um trecho de alguns versículos, versículo 9 diz, então sereis atribulados, então ele descreve, e o finalzinho do versículo 14 fala assim, então virá o fim. Então, veja bem, princípio, meio e fim. Então ele fechou o pacotinho ali, de forma muito condensada. Aí a partir do versículo 15, ele como que faz um detalhamento da parte do meio, que é a parte da tribulação. Então ele faz menção à tribulação no versículo 21, ele diz, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então esse trecho de 15 a 28 dá alguns detalhes a mais da parte da tribulação. E do versículo 29 ao versículo 31, ele detalha mais a parte do fim, né? De fato, aqui no finalzinho já fala dos sinais no sol, na lua, etc. E finalmente o Senhor diz que, nesse versículo 30, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Esse vindo não é parúzia, esse vindo não é a presença, aí é vir mesmo, de chegar, né? E aí lemos dois textos, só vou mencionar o texto de Zacarias, capítulo 14, porque lá fala que o Senhor vem e colocará seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Mas lá diz alguma coisa muito impressionante. Lá fala assim, com todos os seus santos. E o curioso é o seguinte, que até esse versículo 31, capítulo 24, nós não vemos uma menção à igreja, a santos e nada. Ou seja, inclusive tudo que a gente percebe aqui é muito judaico, as recomendações, né? Falar que vocês vão ser perseguidos, né? Vão ser expulsos das sinagogas, orai para que a vossa fuga não se dê no sábado, são coisas muito características, né, do judeu, daquilo que é próprio da nação judaica. Muito bem, o Senhor voltou e cadê a igreja? E a gente sabe que quando ele volta com seus santos. E aí sim, ele dá mais um bloco de informação, que é do versículo 32 ao versículo 44. E aí, claro, ele entra com as parábolas, aí realmente é uma palavra muito mais específica para a igreja. E aí ele conta, né? Aí fala da parábola da figueira, ele prossegue, e nos versículos 40 a 41, ele fala, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aqui encontramos essa ação do tomar. No contexto a gente entende que isso se refere à igreja. O texto não diz que ele, mas ele diz, pessoas vão ser tomadas, levadas, né? Deixa eu apenas abrir um pequeno parênteses, dar uma tarefinha para os irmãos que quiserem fazer. Toda vez que eu venho, deixo, né? Sorte dos irmãos que eu não cobro os meus deveres de casa. Cobrasse, acho que. Mas o irmão Wilson nos lembrou tanto da questão do Noé. E como realmente Noé e o momento de Noé tem vínculos muito
muito estreitos com a volta do Senhor. O próprio Senhor utilizou Noé como uma figura. Mas antes de Noé teve uma outra pessoa, que a semelhança desses aqui foi tomado. Foi tomado para não passar por aquele juízo. Esse foi Enoque, né? Então, quando os irmãos estudarem a volta do Senhor, estudarem Noé, volta só um pouquinho, né? E estude a vida de Enoque, que é logo antes. Eles foram contemporâneos por algum tempo, né? E estude como que isso também tem a ver com aquele momento de juízo. Mas Enoque foi um exemplo de quem foi poupado de sofrer aquele juízo que veio sobre toda a terra. Muito bem. E é nesse contexto, olha que impressionante, irmãos. Foi com isso que eu terminei no sábado passado. É nesse contexto, nessa palavra para a igreja, né? Pouquinho antes de falar de que um é tomado, deixado o outro, é que o Senhor utiliza, né, recomendações do tipo vigiai. A palavra de vigiar é para a igreja, né? Não são nem para os judeus, nem tampouco para as nações. E logo depois, no versículo 43, é que fala da questão do ladrão. Então, toda vez que lermos a respeito do ladrão, do vigiar, esperando a volta do Senhor, aí precisamos lembrar que isso é algo muito peculiar, muito específico para a igreja. E aí, um bom exercício é nós nos perguntarmos por quê. Essa resposta não é necessariamente óbvia, porque pensa bem, se a nossa salvação não depende da nossa atitude, do nosso vigiar, então por que é tão importante vigiar? E olha, se o Senhor deu tanta ênfase, irmãos, é porque é importante, né? E Ele mesmo, com força. Então precisamos, Senhor, por que é tão importante? Por que eu preciso? Não é a minha salvação, na minha salvação não tem risco, na minha salvação não tem jogo. Se eu deixar de vigiar, não é isso, a questão não é essa. Então qual é a questão? Vou responder isso hoje não. Eu também não sei se o Senhor vai nos levar a responder isso, mas a questão é o seguinte: isso aí precisa mover os irmãos a buscar o Senhor na sua palavra. Senhor, por quê? Não é uma coisa pequena. Irmãos, Esaú, o problema de Esaú, numa linha muito curta, muito básica, é ele não deu devido valor àquilo que era eterno. Ele nunca deixou de ser filho de Jacó, mas ele perdeu algo que depois ele quis recuperar e não conseguiu, por mais que chorasse. Hebreus nos diz isso. Ele diz: olha, nem haja no meio de vós perverso coração de incredulidade, como foi o de Esaú. Irmãos, palavras pesadas essas. Isso tudo tem a ver com a avaliação que a gente faz das coisas eternas. Vocês lembram do raciocínio do dito cujo? Vou morrer mesmo, que de qual benefício do meu direito de primogenitura? Aí trocou algo que ele não deu valor por alguma coisa tão imediata, tão pequena, né? tão trivial. Justa, ok, necessário em certo, né? Mas definitivamente não era algo para ser trocado. Muito bem. Então, irmãos, essa palavra realmente ela tem de vigiar. É uma palavra que o Senhor mesmo falou, e falou tantas vezes, né? Muito bem. Então, eu quero ler um versículo com os irmãos. Aliás, vou ler até mais. O Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 21 é o paralelo, é o texto paralelo do sermão de Mateus capítulo 24. E a comparação ela é muito boa, ela é muito positiva. Eu não vou fazer isso agora, só quero ler 2 versículos com os irmãos. Ok.
Aquele trecho que fala da parábola da figueira lá em Mateus, aqui é o trecho que começa no 29. Ainda lhe propôs uma parábola dizendo: veja a figueira e todas as árvores. Já tem uma diferença com respeito a Mateus. Mateus não faz referência a todas as árvores. Mas tudo bem. E ele continua e chega no versículo 33, que é um versículo quase equivalente em Mateus 24. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E ali os textos começam a ser um pouquinho diferentes, porque Mateus começa a falar de Noé, e ele aqui não fala de Noé. Mas ele diz, e esse versículo eu gostaria de deixar com os irmãos hoje: acautelai-vos por vós mesmos. Cuidado consigo mesmo, atenção, não se preocupe com os outros. Irmãos, entendam. Claro que nós temos que preocupar com os outros, mas quando a gente tem que vigiar, em primeiro lugar, é a gente. Né? Já sabem as aeromoças, né? Se faltar oxigênio, primeiro você põe a máscara em si. Depois você ajuda quem está do lado. Porque se você tentar fazer o contrário, morre os dois. Basicamente isso. Então o Senhor fala assim: olha, acautelai-vos por vós mesmos. Até porque, no resto, nós vamos entender o porquê. Ele diz: para que nunca vos suceda que o vosso coração. Irmãos, vigiar tem vários aspectos, mas eu acho que ele começa com o coração. E aí é onde nós não temos jeito de zelar pelo coração do outro. Aí é que está a questão. Nós vamos cuidar um dos outros, mas o coração, a palavra de Deus diz que enganoso é o coração, eu não conheço meu próprio coração, vou conhecer dos outros. Bem que a gente tenta, né? Mas a palavra de Deus já diz, não é por aí. E diz o quê? Nós temos que cuidar do nosso coração, para que não fique sobrecarregado com consequências da orgia, embriaguez, preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Curioso, aqui não fala como ladrão, mas o conceito é o mesmo. Vem de repente, na hora que você vê, já foi. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Isso lembra muito mesmo os dias de Noé, não é isso? Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O Senhor faz menção ao escapar. Enoque escapou. Existe um segredo ali, que eu sugiro que os irmãos investiguem, cuidem, né? Mas o ponto que eu quero deixar com os irmãos hoje é esse daqui. Nesse contexto de vigiar, certamente, nós começamos lá em Pedro, tem a ver com conduta, tem a ver com procedimento, sim, mas aqui o Senhor diz: olha, cuidado com o vosso coração, que ele não fique sobrecarregado. O Senhor sabe que se o coração estiver errado, pode esforçar, o resto não adianta, né? Mas se o coração estiver correto diante de Deus, pela graça de Deus, as demais coisas podem se encaminhar. E apenas para encerrar, a seguinte observação: no capítulo 3 de 2 Pedro, é o ponto de partida desses textos que a gente tem considerado. Capítulo 2 fala do que é falso: os falsos profetas, falsos mestres. Capítulo 24 e 25 de Mateus, logo antes, o que antecede, é o capítulo 23. Esses irmãos podem rir de novo se quiser, não? Mas do que trata o capítulo 23? Uma palavra do Senhor de repreensão aos hipócritas fariseus. Fala assim: ai de vós, tem 8 ais ali, ai de vós, vocês fazem isso, mas, ai de vós que fazes isso, mas, o que fica claro ali é que existe toda uma aparência, mas é uma aparência que na sua essência ela é falsa. E aí existe o paralelo. Antes do Senhor falar sobre, ele fala assim: tem coisa falsa na jogada. E agora em Lucas, um pouco antes, essa conversa ela não aparece por completo, faço uma menção, mas há um trecho muito bonito logo antes dessas profecias que o Senhor faz,
que, digamos, é quase que o lado positivo, é a oferta da viúva pobre. É exatamente o outro lado da moeda. Os fariseus fazem um monte de coisa. E o Senhor diz: isso é falso. E agora, no caso da viúva pobre, ela deu algo que aos olhos desse mundo era nada. E o Senhor diz: ela deu mais do que todos os demais. Essa é a realidade. Então o Senhor contrastando, né, aquilo que é falso com aquilo que é real, né? E não pode ser coincidência que essas coisas vêm logo antes de quando o Senhor fala da sua volta. Quase como dizendo: olha, algo que caracterizará os últimos dias é essa falsidade, essa preocupação com aparências, com coisas que, tudo bem, parecem ok, mas na hora que se espreme não tem nada de real ali. E aí aparece essa palavra com respeito à viúva pobre, dizendo: olha, parece que não deu nada, mas eu vos digo, foi quem mais deu. Quase como o Senhor dizendo: olha, cuidado com o coração. O que conta mesmo é a realidade. Pode parecer pouco aos olhos desse mundo, né? Mas de fato o Senhor está de olho naquilo que é real, naquilo que é verdade. E nós sabemos que só Ele é a verdade, né? E que pela sua promessa o Espírito Santo nos conduziria a essa realidade. Então, irmãos, são essas coisas que têm impressionado meu coração quando temos considerado a respeito da volta do Senhor e da reação que isso tem que provocar na gente. É tão fácil a gente ficar preso em, né, tentar resolver quebra-cabeças, né? Quando é que vem, quando é que não vem, quando é que acontece esse sinal, quando é que acontece aquele outro sinal. Irmãos, os sinais são para os judeus. Para a igreja, ele disse: vigiai. Sabe por quê, irmãos? Porque nenhum sinal precede o arrebatamento da igreja. Pode ser a qualquer momento, mesmo. Então precisamos estar vigilantes, né? Atentos ao Senhor, né? Derramando o nosso coração. Perdão. I'm sorry. Derramando o nosso coração diante do Senhor, que é o único jeito do nosso coração poder ser sondado, né? E nós temos cuidado com o coração. Às vezes a gente se preocupa com grandes coisas, né? Grandes, abre aspas, grandes ofertas. E o Senhor fala assim: olha, ela deu a realidade, né? Aos olhos dos demais, talvez tenha sido quase nada, desprezível. Mas o Senhor observava a palavra dele. Ele estava ali observando o pessoal lançar as ofertas no gasofilaço. Irmãos, o Senhor está aqui. Nós aqui não. E o convite dele é para nós, para vigiarmos. Estamos atentos, né? De olho no Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, gostaria de agradecer por aqueles que oraram pela minha... Também não. Pela minha... Descontar. Não dá para ver nada lá. Eu gostaria de agradecer aos irmãos que oraram pela minha viagem em segurança, e eu agradeço pela intercessão, pela lembrança, por muitas coisas que eu vi acontecer durante a viagem, que realmente eu vi a mão do Senhor cuidando e até em pontos que eu considero milagrosos, né? Mas graças a Deus tive um bom tempo ali com Priscila. Peço para os irmãos lembrem dela, que está ali sozinha, né? E que ela possa, né, lembrar de tudo aquilo que o Luiz e eu tentamos deixar no coração dela, inculcar na cabeça dela, e que o Senhor possa realmente cativá-la completamente ali nesse período que ela vai ter, só ela e o Senhor, né? Agora, em relação a algo que já há algum tempo eu tenho tido um coração para compartilhar com os irmãos, é interessante, quando a gente comentou que a gente ia começar a estudar a respeito da graça, eu comecei a estudar do meu jeito. O meu jeito é um jeito muito eclético. Às vezes eu começo numa coisa e termino noutra.
sem muito foco, porque eu acabo me dispersando naquelas coisas que eu vou achando no meio do caminho. Eu acho que eu me disperso pelas pedrinhas preciosas que eu vou achando, né? Pelas pepitas que eu vou achando no meio do caminho, e às vezes quando eu olho para trás, eu falo assim, eu estava estudando, era isso, e me perdi no meio do caminho. Na verdade, o Senhor, na bondade dele, ele dá também dele mesmo, até para aquelas pessoas meio perdidas que nem eu, tá? Mas o que eu achei interessante, que eu achei que seria interessante compartilhar com os irmãos, que para mim foi uma das assim, preciosidades que eu aprendi nesse meio tempo de aprender a respeito da graça, né? Foi um texto que ele sempre voltava para mim no meio da minha leitura, de tudo que eu via em relação à palavra graça. Então eu olhei a graça no grego, a graça, por que é que tem tanta tradução de graça que é transformada no português, ou em alguns pontos ela vem do latim, às vezes não vem do grego, e por aí a gente fica meio perdida nas traduções, e realmente a graça de Deus, ela é diferente das demais graças que a gente conhece. Diga-se de passagem, nossa irmã Graça ali, acabei de acordar, quase, mas dos muitos significados de graça. Mas um texto que me fala muito é Hebreus 4, o último versículo do capítulo. E sempre que eu estava lendo, eu procurava alguma coisa a respeito de graça, aparece esse versículo aqui, tá? Olha o último versículo, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O interessante é que a graça de Deus, ela se diferencia da graça dos homens, né? Eu, quando criança, eu aprendi que graça é definida como favor não merecido. Então eu acho que todo crente novo aprende essa definição: graça, favor não merecido. E como que ela é diferente de misericórdia, que é algo muito parecido com graça? Misericórdia é não receber aquilo que a gente merecia. Quer que repete? Então, misericórdia é não receber aquilo que merecíamos. E graça é favor não merecido, é receber algo que a gente não merecia. Então, elas, apesar de aparecerem nos textos bíblicos muitas vezes juntos, elas são diferentes. Mas o mais interessante nesse texto aqui de Hebreus 4,16 é que trono da graça aqui, para todos os comentaristas, é o propiciatório. E isso me agarrava. Por quê? Porque o propiciatório muitas vezes é traduzido como mercy seat, quer dizer, o trono da misericórdia e não o trono da graça. Tá? Na tradução do King James, ele é traduzido assim, mercy seat, como se fosse o trono de misericórdia, ou então o assento de misericórdia. E eu não conseguia entender por que trono da graça aqui todo mundo concordava que era o propiciatório, já que o nome não batia com o nome que é usado no Antigo Testamento. Então, em meio a algumas leituras que eu fiz, eu achei interessante como que o Senhor revelou para mim essa questão do propiciatório. Eu não sei se vocês lembram que o propiciatório era a tampa da arca, tá? Que a arca feita de acácia e revestida de ouro. Mas o propiciatório não era de madeira, o propiciatório era todo de ouro. Ele tinha os 2 querubins em cima e ele se ajustava certinho para servir de tampa na arca. Tá? Então a citação da definição dele lá para Moisés está em Êxodo 25. Mas o mais interessante é que ele tem um papel importante quando chega o dia da expiação,
que é descrito lá em Levíticos 16, em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ele aspergia o sangue em cima do propiciatório. Então ele fazia isso uma vez por ano, e eu imagino que depois de vários anos aquele propiciatório estava completamente tomado de respingo de sangue. Por quê? Porque não há descrição de limpeza disso daí. É um sobre o outro. É o sangue novo por cima do sangue velho. Né? E eu imagino que em algum tempo, depois de muitos anos, ninguém nem viu o ouro mais. Só viu o formato. Mesmo porque o lugar santíssimo não era um lugar tão claro assim. Né? Mas o mais interessante nessa questão do propiciatório, que o significado dele, nisso tudo aí, é ele ter sido graça. A revelação da graça do Senhor, ela é suprema na pessoa do Senhor Jesus. A gente sabe disso. Em João, no Evangelho de João, no 1º capítulo, fala assim... Vocês lembram? Me deu um branco aqui agora. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Né? Outros textos aqui em que fala que o nosso Senhor Jesus foi feito propiciação por nós, quer dizer, ele foi feito a propiciação é exatamente isso, alguma coisa se tornar propícia diante de Deus, tá? Se fazer exatamente aquilo que Deus esperava. A nossa condição é uma condição de não propriedade. Nós não somos propícios para chegar na frente do Senhor. Nós não temos condição por nós mesmos. E a maravilha do Evangelho é essa. O Senhor proveu para si algo que lhe era propício. E hoje a gente se esconde nisso daí. Tá? Da mesma forma com que o propiciatório naquilo ali ficou todo coberto com o sangue. Agora, os textos que falam do Senhor Jesus como propiciação, eles vieram me dar alguma clareza na questão do trono da graça. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu tinha anotado aqui. Olha, 1 João 4,10. Alguém lê aí para mim. 1 João 2,2 e 1 João 4,10. 1,2 eu achei aqui, ó. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E depois 1 João 4,10, alguém lê para mim, Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pois é, então o Senhor Jesus, ele é exatamente a figura anterior lá do propiciatório, na verdade é uma sombra daquilo que o Senhor Jesus seria para nós. Ele se faria propício diante de Deus para a nossa condição de precisar de alguém no nosso lugar. Agora, o mais interessante de todos foi, eu leio o texto de Romanos 3, logo depois de Romanos 3:23, em que fala assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus, em algumas versões. Olha que interessante a revelação do Senhor para nós aqui, ó. Então, começando no 24, fala assim, ó: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Aí ele está falando de nós, tá? Que cremos e que éramos pecadores. Aí, ó, Jesus Cristo, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha que interessante aí no 25. Quando fala que Deus, na sua tolerância, deixou impunes, é uma manifestação da misericórdia de Deus para conosco. Tá? Essa parte aí é misericórdia.
Tá? Mas continuando aqui no 26. Ó, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Repara, aqui a gente vê a manifestação da graça de Deus, colocando em Jesus a nossa justificação. E o mais interessante disso daí, que me impressionou muito, é que misericórdia e graça são manifestos aqui, são de alguma forma colocados juntos. E aí eu tive uma grande revelação do Senhor quando o irmão falou: olha, o trono agora não é mais um trono de misericórdia, agora é um trono de graça. Então, por isso que a gente pode chegar ao Senhor. A plenitude da nossa comunhão com o Senhor é junto ao trono de graça. Por quê? Porque o propiciatório não é mais um lugar de misericórdia, é um lugar de graça. Então, hoje nós vivemos nessa graça. E por isso mesmo que lá em Hebreus, o autor de Hebreus se refere a ele como um trono de graça e não mais como um trono de misericórdia. Isso para mim foi muito significativo, porque é um texto que fala de comunhão com o Senhor. É um texto que fala assim, ó, acheguemos-nos. Então é algo, de vez em quando você vai estar longe, e de vez em quando você vai ter que perceber que você está longe e chegar no trono da graça. E quem que é o nosso trono da graça? Eu sou do nosso Senhor Jesus. Né? Fica muito claro para mim o fato quando fala assim como recebestes o Senhor Jesus, assim andai nele. É claro, olha, você recebeu por fé, você vai andar por fé também. Você foi salvo pela graça, você vai caminhar pela graça também. Você vai se chegar a ele, chegando perto do trono da graça. E lembrando disso, olha, graça sobre graça. Os irmãos possam ter ganho o mesmo tanto que eu ganhei.